Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa meditação dos últimos dias de Jesus. Essa reflexão tem como objetivo entendermos, nos aprofundarmos no mistério da paixão de Jesus, aquilo que ele realizou em favor das nossas vidas. E hoje o tema é a rendição. Por isso, tome a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 42. Vamos ao texto. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito dramático. Jesus acabara de ceiar com os seus discípulos, ali ele ressignifica a Páscoa para nós, aonde ele toma dois elementos, o pão e o vinho, e ali ele constitui um memorial daquilo a qual ele estava prestes a fazer, dar a vida por nós. Quando nós nos reunimos nas nossas comunidades de fé e celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo memória daquela noite. Aquela noite a qual ele, de livre e espontânea vontade, se despiu, colocou um avental na cintura e se reclinou para lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que aquele que quer ser maior no reino de Deus precisa estar pronto para se reclinar e tomar posse de uma bacia. Não como nas horas próximas Pilatos iria tomar a bacia, lavando a mão para se eximir de uma responsabilidade, mas é tomar a bacia e também tomar a responsabilidade sobre a vida do outro. Assim é que o corpo de Cristo se mantém aqui na terra. Aquela noite foi muito importante. Agora Jesus está no Getsemane. E no Getsemane ele pede para que os seus amigos fiquem um pouco com ele vigiando. E é neste momento de angústia que Jesus nos ensina que espiritualidade não é ausência de conflito interno. Pensem, meus irmãos. Uma vida com o Senhor, uma vida espiritual não quer dizer que você não irá passar por conflitos. Pois, aliás, todo aquele que decide abandonar a sua vontade e fazer a vontade do Senhor, certamente passará por conflitos, passará por solidão, passará por abandono. Jesus deixou muito claro que ele não veio fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Ele sabia que ao fazer a vontade do Pai, isso iria lhe gerar consequências drásticas. E ele estava disposto a isso, pois ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele nos ensina que uma espiritualidade não é ausência de conflitos. Então talvez você, meu amado, minha irmã, está passando por isso. Mesmo caminhando com o Senhor, está vivendo conflitos internos. Mas Jesus ensina que a decisão de obedecer é mais importante, mesmo em meio à luta. No Getsemane, ele não negou a sua dor, mas ele submeteu a sua vontade. Agora, de que forma nós podemos aplicar este texto no nosso dia? Primeiro ponto, ore até alinhar a sua vontade com a de Deus, mesmo quando isso for difícil. E o que é mais importante aqui é não mascarar o sentimento, é não mascarar o medo envolto ali. Jesus não mascarou o sentimento, Jesus não mascarou o medo. Jesus mostrou que estava com medo, porém Jesus não se acovardou. Diante de tamanha angústia, ele diz: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia muito bem para que ele foi chamado.
e ele não podia retroceder na vontade que era maior, a vontade de seu Pai. Então, há momentos na nossa vida que nós precisamos fazer como Jesus fez. Em meio à angústia, em meio ao medo, orar para que essas vontades, a minha e a vontade de Deus, venham se alinhar, mesmo quando isso é difícil. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Nós vemos Jesus, um filho que aprendeu a obediência. É o que nos diz Filipenses, que ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, a obediência é submeter a nossa vontade. Nessa quinta-feira, o dia a qual nós meditamos a rendição através deste devocional. E o que é rendição, se não render ao Senhor as nossas resistências, as nossas vontades? Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, por várias vezes, oposta ao espírito. A carne é frágil, a carne se acovarda, a carne sente medo. Mesmo que o nosso espírito já tenha entendido qual é o propósito, é necessário dominar a carne. A carne que é tendenciosa ao erro, a carne que pede o que é contrário ao espírito. Por isso a necessidade de nós orarmos para alinhar a nossa vontade com a vontade daquele que nos chamou. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido e próprio, porque se queremos de forma madura corresponder a uma vontade maior, que não é a nossa, mas a vontade do Senhor, essa decisão só virá após uma renovação. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes, amados, é difícil nós harmonizarmos no mesmo texto angústia, medo, solidão, com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí fica algo para nós meditarmos, porque essa vontade que é boa, agradável e perfeita, nem sempre será manifesta com momentos de alegria. Jesus estava angustiado, Jesus estava com medo, Jesus estava entristecido diante de tamanha angústia. Porém, ele entendia que isso fazia parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos dê maturidade para entendermos, compreendermos esta vontade. Que quando o Senhor nos chamar, que possamos estar rendidos a Ele, como uma criança que estica os braços para que o pai a carregue no colo. Ela confia totalmente, não nela mesma, mas em quem a está carregando. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade e queremos aqui, Senhor, de forma espontânea, nos render ao teu amor e à tua graça. Ao teu amor, ó Pai, que nos sustenta, que tem nos sustentado e que certamente continuará a nos sustentar. Sabemos, Senhor, que a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, mas muitas vezes, Senhor, não conseguimos compreender, porque a tua vontade muitas vezes se revela em meio a momentos de dores, a momentos, ó Pai, de angústia, momentos que nós não entendemos. E o que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, a confiar que o Senhor tem o controle das nossas vidas e que por mais que agora não entendamos, nos basta a fé para confiar. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.